Por que não consigo ser um verdadeiro cristão? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje e eu espero que você fique conosco até o final. Em primeiro lugar, antes de vermos por que não consigo ser um verdadeiro cristão, eu gostaria de analisar o que é um verdadeiro cristão, biblicamente falando. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão é aquele que nasce de novo, ou seja, ele recebe a natureza de Cristo por meio do processo, da palavra e do Espírito, da água e do Espírito, como disse Jesus. O que é isso? Isso é quando alguém ouve a palavra, entra num processo de arrependimento, reconhecendo que é um pecador e que precisa de Cristo como seu Salvador. E aí essa pessoa decide abandonar aquele estilo de vida velho, desgastado, pecaminoso, para servir a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A partir daí, Cristo restaura nela a natureza divina e ela passa a ter sentimentos e desejo por Deus e por aquilo que agrada a Deus. Esse é o nascido de novo. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Quando em mim há uma natureza que luta contra a natureza velha, pecaminosa, contra aquela natureza que deseja desagradar, que deseja ir contra as coisas de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Então eu percebo que eu nasci de novo quando essa natureza divina está na minha vida, lutando contra a natureza velha para que eu agrade a Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, que os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas somente aqueles que estão no Espírito, ou seja, aqueles que têm uma natureza ativa, que buscam a presença de Deus e que buscam agradá-lo, fazendo a sua vontade. Então, aquele que nasceu de novo já indica que ele é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, a vida dele inicia a partir do novo nascimento. O segundo ponto é, após ele ter nascido de novo, ele mantém um relacionamento com Deus. Não tem como você ser um verdadeiro cristão sem se relacionar com Deus. Tem muita gente que vive um relacionamento superficial. O sacrifício de Cristo aponta para um relacionamento com Deus. Não foi apenas para que eu viesse reconhecer que existe um Salvador, mas para que eu me relacionasse com Ele. O apóstolo Paulo diz que Cristo nos conectou, nos ligou novamente a Deus. Então hoje nós temos esse relacionamento ativo com Deus por causa de Cristo. E a proposta da cruz era gerar esse relacionamento consistente. Jesus é o modelo de como nós devemos nos relacionar com Deus. Se você analisar, Jesus vivia 24 horas ligado, conectado com o Pai. E ele é esse modelo. Em terceiro lugar, o verdadeiro cristão, ele se submete a Deus. Ele desagrada as suas próprias vontades para agradar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. O que Paulo está querendo nos falar com esse versículo? Que a vida dele estava entregue, submissa, submetida às vontades de Deus. Então, o verdadeiro cristão tem as suas vontades submetidas à vontade de Deus. Dentro desses 3 pontos, você consegue identificar um verdadeiro cristão. Uma das coisas importantes que nós devemos observar é o processo que se deu da nossa conversão em Cristo. Se de fato nós passamos por essa conversão, se aconteceu esse processo transformador, regenerador, você deve fazer a sua própria análise, a sua autoanálise, e verificar em que circunstância você se encontra hoje, como ocorreu o seu processo de conversão. Você teve um processo de conversão? Você ouviu o Evangelho e se arrependeu dos seus pecados? Cristo te regenerou, modificou a tua vida, te deu uma nova natureza. Isso ocorreu com você ou não? Se não ocorreu, é bem provável que tenha acontecido alguma dessas coisas que eu vou citar agora. Em primeiro lugar, deve ter ocorrido apenas uma mudança de religião. E quem muda de religião
não passa pelo processo de arrependimento, de mudança de mente, de novo nascimento, submissão às vontades de Deus. A mudança de religião, ela vai te enquadrar apenas nos dogmas, nas crenças, em algumas questões que você vai ficar submetido para diariamente estar fazendo, repetindo aquilo, mas não vai haver uma mudança interior. Quando isso ocorre, ela não vai conseguir se submeter à vontade de Deus, porque mudar de religião não me coloca em condição de salvo ou de novo nascido. Quando você muda de religião, você deixa de fazer umas coisas que era da sua religião antiga e passa a fazer outras que é da sua religião atual. Mas isso não quer dizer que houve uma mudança no seu interior. Houve uma mudança talvez nos seus conceitos. O que tem que haver é essa mudança interior. Essa natureza precisa aflorar, nascer em nós, para que a gente possa se submeter a Deus. Outra questão que deve ser observada é que muita gente vai à igreja por causa de um amigo, de um relacionamento, né, por causa de uma necessidade, e aí acontece aquilo que a pessoa esperava e ela resolve ficar por lá. E prossegue a vida e vai passando os anos e ela lá, mas nunca teve esse processo de arrependimento, de mudança, de transformação, não aconteceu nada disso. Então, para ela, tá tudo bem, tudo normal, só que ela não consegue enfrentar a realidade das provações, das lutas, das adversidades. A natureza dela não chama por Deus, ela não compreende por quê. Ela está na igreja e, ao mesmo tempo, o coração dela deseja tanto estar no mundo. Ela não compreende porque, ao mesmo tempo, o coração dela deseja tanto pecar. Fica aquele conflito dentro dela, sem explicação. Eu queria saber por que que isso ocorre comigo. Eu queria saber por que que isso acontece comigo, sendo que eu estou na presença de Deus. E a minha carne luta. Aí é onde nós vemos que muitas pessoas, mesmo na presença, que não tem temor, que não sente nenhum receio, que não tem aquele sentimento de culpa por fazer aquilo que é errado. Para ela se tornou normal. Porque se não há natureza divina em você, como é que você vai lutar contra o pecado? Então, após verificar esse processo que se deu na nossa conversão, nós vamos saber de fato se somos ou não verdadeiros cristãos. Tá? Se você sente no seu coração que você não é um verdadeiro cristão e tem o desejo de se tornar um verdadeiro cristão, o que você vai fazer? Você vai ser direcionado até a cruz de Cristo e reconhecer que os seus pecados te afastam dele e que os seus pecados te separam eternamente dele. Por isso que você precisa se arrepender, abandonar a velha natureza, como eu falei no princípio, e se voltar para Deus, se submetendo a ele, desejando ser transformado, mudado, desejando ser regenerado por ele. Esse processo de transformação, ele se dá a partir do momento que você ouve a palavra e se volta para Cristo. Confessa os seus pecados, mostrando a Cristo que você está arrependido e que você quer essa nova natureza na tua vida. Então, a partir daí, Cristo vai iniciar essa obra redentora, maravilhosa, que coloca em você o sentimento por Deus, o desejo por Deus, a busca pelo relacionamento, e você vai se sentir pleno, realizado, completo. Porque a presença de Deus é o que nos completa nessa terra. Se esse vídeo falou com você, você viu em alguma coisa, eu peço que você se inscreva no canal, se não é inscrito, ative o sino das notificações e dá um like. Se puder, você compartilha para que outras pessoas possam também receber essa mesma palavra. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fique na paz de Jesus.